Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e finalizada a série de vídeos de melhores quadrinhos do ano, nós vamos para aquela listinha que eu sei que você gosta, a de piores e mais decepcionantes quadrinhos do ano de 2022. Aliás, eu tirei algo de positivo enquanto estava elaborando essa lista, pesquisando ali os materiais que eu resenhei no ano que se passou. Eu percebi que são poucas as publicações que realmente me decepcionaram ou que tiveram baixa qualidade. Isso é um indicativo de que eu estou sendo cada vez mais seletivo na hora de fazer as minhas compras, as minhas aquisições e as minhas resenhas aqui no canal Central HQs. Eu já não me iludo com algumas equipes criativas que, ainda que famosas, não vêm produzindo materiais de qualidade já há algum tempo, com críticas muito positivas também, eu já vou com um certo pezinho atrás. Quando tem muitas críticas negativas, geralmente a publicação ela realmente não tem qualidade, então é bom ficar atento para não cair em algumas ciladas como eu efetivamente caí no ano de 2022, mas eu já vou falar qual é essa publicação. De qualquer forma, galera, nós temos aqui uma lista de piores e dos mais decepcionantes, e há uma diferença entre uma coisa e outra. Os decepcionantes são aquelas publicações que prometiam algo realmente acima da média, algo inovador, criativo, ou que muita gente estava lá criando um certo hype em cima do material, e aí você acaba se decepcionando, ora por própria culpa, no sentido de criar uma grande expectativa, ora porque realmente o pessoal ficou babando muito ovo em cima da obra, e quando você vai ler, você fala, sério? É só isso? Porém, é possível que a publicação seja ao mesmo tempo decepcionante e ruim. E no caso da qualificação ruim, são aqueles quadrinhos que não tem qualidade por si só, seja de roteiro, seja em arte, uma história fajuta, que não empolga, uma coisa meio reciclado já de ideias antigas e assim por diante, beleza? Bom, dito isso, vamos ao primeiro material e aí ele vai se encaixar justamente naquele conceito de cilada. Eu caí nessa, que é o material Idade das Trevas da Marvel Comics, uma publicação da editora Panini, material em capa dura, bem bonitão, de volume único. A arte de capa chama bastante atenção, lembra inclusive uma arte do Mike Deodato Jr. O roteiro do Tom Taylor também me convenceu a comprar a publicação. Eu acabei não pesquisando muito sobre o material, mas o nome Idade das Trevas já me levou a imaginar que poderia ser uma saga mais contida dentro da cronologia do universo Marvel. Ledo engano, é uma história de uma realidade paralela, onde o mundo sofreu um grande e imenso blackout, onde não existe mais energia elétrica, todo mundo vive sob a escuridão, e aí o Tom Taylor quer dar lá uma panfletada com relação à questão ambiental e recicla ideias também do sensacional e ótimo Terra X. Então realmente, galera, foi um material que tanto em roteiro, como a ideia que o Tom Taylor quis passar, a própria bobice da história. Então, galera, nós temos aí um quadrinho que não empolga, uma história fraca, os desenhos são ok, mas também em alguns momentos aí traz uma coisa meio anos 90 e do pior dos anos 90, tá? Então realmente eu coloco essa publicação como uma das piores do ano de 2022. O próximo material vai trazer polêmica, afinal eu vou falar do mangá Nausicaa do Vale do Vento, material da editora JBC. Ah, meus amigos, muita gente pagando pau para essa obra, porque o anime é sensacional, porque isso e aquilo. Fui ler a publicação e apesar de aí, não tem como negar, tem um grande trabalho artístico, uma narrativa realmente muito bela e bonita, a história em si é mais do mesmo e também envolvendo uma questão ambiental. Sinceramente, em termos de roteiro, que traz uma história de fantasia, esse material não me chamou atenção em nada. Obviamente, foi publicado lá no início dos anos 80, se eu não me engano, e de lá para cá eu já li várias publicações que abordam esse tipo de temática e de uma forma melhor. Talvez tenha envelhecido mal, não sei dizer. De qualquer forma, realmente eu fiquei decepcionado com essa publicação, o tanto que o pessoal falava, pedia, né?
que esse material fosse republicado aqui no Brasil. Inclusive, eu achei a forma da publicação, né, com tantos volumes, não tão bacana. Podia ser com menos edições, mas eu sei que trata-se de uma exigência da editora japonesa. Mas, de qualquer forma, para mim foi uma decepção. Mais um mangá na minha listinha, What a Wonderful World, de Inio Asano, também da editora JBC. Não que eu tenha criado uma grande expectativa para essa publicação, mas em se tratando de Inio Asano, autor de Boa Noite Pum Pum, que eu acho sensacional, nós temos aqui uma compilação de histórias do início de carreira do autor, que na verdade também não empolgam muito. Tem algumas histórias interessantes, inclusive ideias que ele veio a desenvolver em outras obras, mas outras que são simplesmente qualquer coisa. Algumas você até fica meio perdido sobre a mensagem que o Inio Asano quer passar. Eu entendo que se trata, mais uma vez, de um início de carreira do autor, mas ele já ganhou um certo nome, então você tem ali uma pequena, pelo menos, expectativa em relação a esse trabalho. Então eu diria que no caso desse mangá nós temos um misto de decepção com uma certa ruindade, não em todo o trabalho, mas em algumas histórias que estão compiladas dentro desse mangá. O próximo é Berta-Lutz e a Carta da ONU, quadrinho nacional da editora Veneta, que vai retratar a biografia de uma importante mulher brasileira, que não ficou só importante aqui no Brasil, mas no mundo todo. Ela acabou lutando pelos direitos das mulheres e foi representá-las lá na Carta da ONU. A temática ela é realmente bem interessante. O problema está na forma que a história foi contada. Para mim não funcionou muito bem como uma narrativa em quadrinhos. Eu não achei a história assim tão empolgante, eu achei que em alguns momentos poderia ter dado um foco maior, entrado em maiores detalhes. A arte também não é algo que chama muito a atenção, então eu acho que era uma publicação que tinha um potencial maior, se talvez melhor explorado, mas acabou decepcionando. E tem também as partes que eu classificaria como ruins, que é uma questão artística e questão de estruturação de história. Então, para mim, vai entrar nessa lista. Maestro World War M, material da editora Marvel Comics, publicação que eu acompanhei conforme ia saindo lá na gringa, com roteiros do Peter David e que deve chegar em breve aqui ao Brasil pela editora Panini, que já lançou os 2 primeiros encadernados dessa série, que é uma trilogia. Esta é a parte final. E para variar, Peter David decepciona demais com essa série do Maestro. Ela que tinha um potencial imenso, e aí não vai entrar mais para a lista de decepções, mas sim de ruindade, porque o Peter David parece que esqueceu as próprias coisas que escreveu. A história em si também é pobre, os desenhos são bons, são ok, mas nada também digno de grandes elogios. Foi uma grande chance que a Marvel Comics perdeu para contar uma grande história desse vilão do Incrível Hulk. Depois que o Brasil acabou da editora Veneta, quadrinho nacional de João Pinheiro, que é um grande quadrinista. E aí está a minha decepção. O cara já fez grandes obras como Burroughs, Carolina, Barrella, que eu li recentemente pela Brasa Editora, publicações de altíssimo nível. E aqui, galera, ele realmente decepcionou. É uma grande crítica, de forma muito clara, ao governo que se passou, do governo Bolsonaro. E ele poderia ter descido o braço de uma forma mais satisfatória, crítica, utilizou ali de um certo humor mais ácido, de ironias e tal, para ficar batendo em coisas não tão relevantes, pelo menos na minha opinião. Inclusive o quadrinho envelheceu mal, que tem uma cena em que o Alckmin está segurando o Bolsonaro numa forma de bebê e falando "meu filho". E a gente viu o plot twist que nós tivemos, né, nessas eleições. Então, na minha visão, o João Pinheiro ele acabou perdendo a oportunidade de bater em coisas mais relevantes, fazer uma crítica talvez até mais inteligente por alguns aspectos, até porque motivos para bater no governo que passou não faltavam, tá? E aqui, meus amigos, eu não passo pano para ninguém. E você não acha que eu vou elogiar o atual governo não, tá? Também não. Então, não me vem com essa aí nos comentários. Na minha listinha temos também Heróis Renascem, o que aconteceu com os heróis mais poderosos da Terra, encadernado em 2 partes, publicados pela editora Panini Comics. Tem também os spin-offs, que são em 2 volumes.
uma história escrita por Jason Aaron, entre outros artistas e desenhistas que também participam dessa obra, onde basicamente nós temos uma mini saga que se passa numa realidade alternativa, onde o Jason Aaron tem uma liberdade criativa para desenvolver uma história mais interessante. Mas ele o faz? Não! É uma coisa meio até na linha da série mensal dos Vingadores, que é escrita pelo Jason Aaron, e se você acompanha o canal sabe o quanto que eu adoro, né, essas histórias mensais do Jason Aaron à frente do título dos Vingadores. Então ele realmente decepciona. Ele poderia tirar coisas interessantes, né, até porque não existe uma grande amarra cronológica onde ele tenha que pisar no freio, ser mais contido. Não, ele pode realmente criar uma história ali num mundo novo, onde os heróis eles estão modificados, tem inclusive uma espécie de amálgama entre alguns vilões e tal, e ele acaba trocando os pés pelas mãos, a história não é interessante, não empolga, realmente um quadrinho ruim que merece estar nessa listinha de piores do ano. Vamos de mais um quadrinho nacional, Mulheres Caídas, da Script Editora, de Aline Daca. Uma publicação que traria um manifesto noturno e anárquico sobre as mulheres rebeldes na arte e tal. E no final das contas eu achei tudo muito confuso, ainda que tenha umas páginas bonitas, bem desenhadas. A própria estruturação da história traz um experimentalismo que parece não funcionar muito bem dentro dos quadrinhos. Não tem exatamente uma lógica, você fica perdido dentro da história, e eu costumo dizer que histórias onde não deixam bases para o leitor pisar, para ter realmente pelo menos uma noção, né, do que está acontecendo, acaba realmente não me agradando. Tem várias referências à contracultura, ao mundo pop e tal, mas eu particularmente não consegui achar esse material com uma boa qualidade, e é exatamente por isso que entrou nessa lista. Para finalizar, Dick Vigarista e Muttley da editora Panini, material escrito por Garth Ennis. E aí, meus amigos, queiram ou não, o nome Garth Ennis vai deixar pelo menos um mínimo de expectativa no leitor. E a história, sinceramente, ela é meia boca para baixo. Então eu diria que basicamente nós temos uma mistura de decepção com ruindade. O Garth Ennis, ele tenta até fazer um trabalho interessante. A arte até é ok dentro da história, mas a trama não convence, a trama não empolga, ele tem ali um trabalho bem mediano, como eu já disse, até mesmo para baixo. Então por isso que entrou nessa listinha. Bom, galera, basicamente essa é a minha listinha de piores e mais decepcionantes quadrinhos do ano de 2022. Coloque aí nos comentários a sua listinha. Eu já sei que vai ter aqueles exageros, né? Algumas obras que são sensacionais ou que não são tão ruins, né, como dizem. Claro que tem um fator subjetivo aí, mas eu sei que eventualmente são obras mais decepcionantes do que ruins em si. Mas coloque aí a sua listinha, tem caráter pessoal e não há problema nenhum, beleza? Bom, então é isso daí, galera. Basicamente é isso daí. Um abraço para todos e fui!